existe uma pergunta que atravessa séculos. Uma pergunta desconfortável. Uma pergunta que muita gente evita fazer em voz alta. Afinal, Deus matou Arão. Ou indo ainda mais longe, Deus ordenou a morte de Arão. Essa dúvida aparece em comentários, em vídeos, em debates teológicos e principalmente na mente de pessoas sinceras que tentam entender quem Deus realmente é. Porque se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, como explicar a morte de um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para ser sumo sacerdote de Israel? Hoje, nós não vamos fugir dessa pergunta. Não vamos suavizar o texto bíblico e não vamos recorrer a respostas prontas ou explicações modernas que tentam proteger Deus de quem Ele realmente é. Hoje nós vamos olhar o texto com coragem, com honestidade e com reverência, permitindo que a própria Bíblia fale por si. Porque quando o texto bíblico é respeitado, ele sempre responde melhor do que nossas tentativas de defesa. Antes de falar da morte, é absolutamente necessário falar da vida, porque Arão não foi um homem qualquer dentro da história de Israel. Ele não foi um figurante, não foi apenas um coadjuvante conhecido como o irmão de Moisés. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, o mediador oficial entre Deus e o povo. O homem que entrava no Santo dos Santos, levando sobre o peito os nomes das tribos. A voz sacerdotal, que representava uma nação inteira diante da santidade divina. Quando Deus estabelece o sacerdócio, não é Moisés quem escolhe Arão, é Deus quem chama o seu nome. E isso por si só já desmonta a ideia de que Deus rejeitava Arão ou desejava eliminá-lo. Mas é exatamente aqui que nasce a tensão que incomoda tanta gente. Porque Arão foi escolhido, separado, ungido, e ainda assim falhou. O episódio do bezerro de ouro deixa isso muito claro. Moisés sobe ao monte, o povo se desespera, o silêncio de Deus se torna incômodo. E Arão, pressionado, cede. Ele permite que o povo construa um ídolo, algo que fere diretamente a aliança recém-estabelecida. Esse momento se torna um divisor de águas, porque aqui surge a pergunta que atravessa gerações. Se Arão fez isso, por que Deus não o matou naquele instante? A resposta não está na emoção, mas na revelação do caráter de Deus. Deus não reage como homens reagem. Enquanto milhares morrem naquele episódio por persistirem na idolatria e na rebelião aberta, Arão é poupado. Isso não é acaso. Isso é teologia pura. Deus estava ensinando algo profundo ao povo, mostrando que posição espiritual não isenta ninguém de responsabilidade, mas também que arrependimento verdadeiro não é ignorado. Arão erra, cede, falha gravemente, mas não endurece o coração, não se levanta contra Deus, não justifica o pecado. E isso muda completamente a forma como Deus lida com ele. Então, chegamos ao ponto mais sensível da história: a morte de Arão. Arão morre em Números 20. E é exatamente aqui que muita gente se confunde, porque lê o texto de forma rápida, isolada, fora de contexto, e conclui que Deus matou Arão como juízo direto. Mas quando o texto é lido com atenção, a Bíblia não afirma isso. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso olhar com cuidado para o episódio da rocha. Deus ordena a Moisés que fale à rocha para que dela saísse água. Mas Moisés, irritado, fere a rocha. Arão está ali, presente, participando daquele momento de liderança diante do povo. Então, Deus declara algo extremamente sério, dizendo que eles não creram nele para santificá-lo diante dos filhos de Israel. Repare que não se trata de idolatria,
Não se trata de imoralidade escancarada, nem de rebelião aberta, mas de algo muito mais perigoso, a desobediência sutil. E quando se trata de liderança espiritual, desobediência sutil não é pequena, porque distorce a imagem de Deus diante do povo. Aqui nasce uma verdade que assusta e confronta qualquer liderança espiritual. Deus não executa. Arão não o fulmina, não o expõe publicamente, mas estabelece um limite. Arão não entraria na terra prometida. Isso não foi vingança, não foi raiva, não foi crueldade, foi consequência, porque diante de um Deus santo, obediência parcial ainda é desobediência, e proximidade com Deus nunca diminui a exigência, ela aumenta. Agora observe com atenção como a Bíblia descreve a morte de Arão. Ele não morre em caos, não morre em juízo público, não morre em humilhação. Arão sobe um monte, tem suas vestes sacerdotais retiradas. Essas vestes são colocadas sobre seu filho, e então ele morre. Esse detalhe é profundamente simbólico, porque o ministério termina, mas a aliança continua. A função passa, mas a promessa permanece. O homem se vai, mas Deus segue fiel ao que estabeleceu. Por isso, é fundamental deixar algo muito claro. A Bíblia nunca apresenta a morte de Arão como um juízo punitivo, no sentido de rejeição. Ela apresenta como encerramento de um ciclo, como transição sacerdotal e como um limite humano diante da santidade divina. Arão não morre porque Deus o odiou. Ele morre porque ninguém sustenta a glória sem obediência plena, nem mesmo alguém que foi separado para entrar no Santo dos Santos. Outra dúvida comum surge nesse ponto. Por que os filhos de Arão morreram e ele não? Nadab e Abiú oferecem fogo estranho, ignoram uma instrução clara e consciente de Deus e morrem. A diferença é essencial. Arão falhou em fraqueza, seus filhos pecaram em presunção. Fraqueza busca misericórdia, presunção desafia a santidade. Deus disciplina filhos, mas julga a arrogância espiritual, especialmente quando ela se manifesta como desprezo consciente pela instrução divina. No fim, essa história não fala apenas sobre Arão. Ela revela quem Deus é. Deus é misericordioso, mas não negociável. Deus perdoa, mas não relativiza. Deus ama, mas exige reverência. O erro moderno é tentar criar um Deus que entende tudo, aceita tudo e não exige nada, mas esse Deus simplesmente não existe nas Escrituras. Arão falhou, mas não foi descartado. Arão errou, mas não foi humilhado. Arão morreu, mas morreu em honra. E isso revela algo poderoso, que a igreja moderna precisa reaprender. Deus não é um juiz cruel, mas também não é um Deus domesticável. Ele continua santo, continua justo e continua fiel. E essa história não existe para gerar medo, mas para gerar um temor consciente, maduro e reverente diante de quem Deus realmente é.